Gente, bom dia. Dando sequência e encerramento aí das aulas do crime contra a administração pública, vamos fazer alguns exercícios e hoje a gente encerra aí esse tema aí que era programado aí 10 aulas, né? Foram reservadas 10 aulas para esse tema devido à importância desse tema. No concurso passado foram 2 questões e deve ser novamente 2 questões com relação a este tema. Então, para começar, vamos aí na página 322 da apostila de vocês. 322. Então, só para relembrar, vocês devem saber, para a prova, do artigo 312 ao 326. Porque o 326 define o que é funcionário público. Não, porque eu falei 312 a 326. Porque do 322 ao 326 é que é os crimes. O 327 não é crime. Ele define o conceito de funcionário público. Então, se vir uma questão perguntando sobre funcionário público, é o 327. Agora, os crimes em espécie de funcionário público contra a administração pública é do 312 ao 326. Tendo aquela observação que eu fiz no 322, que é a violência arbitrária, que hoje nós temos que compara-se com ela a Lei de Tortura 48/98, e nós temos também o artigo 326, que fala da violação de sigilo de proposta de concorrência, que nós temos a Lei 8666 de 93, a Lei de Licitação. Mas, se cair os dois, eles continuam ainda no Código Penal, nos capítulo 1 dos crimes de funcionário público e administração pública. Então, nesse sentido, olha aí a questão 97. Não é crime próprio. Não é crime próprio. E eu falei na aula passada, né? Que todos os crimes de funcionário público contra a administração são crimes o quê? Isto. E dentro deles que há aquela classificação, subdivisão dos crimes próprios, sendo puros ou impuros. Lembra disso? Nós falamos isso? Então aqui nós temos que o sujeito ativo dos crimes do artigo 312 a 326 são o quê? Próprios, porque exige a condição de funcionário público. Exige a condição de funcionário público. E só para relembrar, nós temos lá o 312, que é o crime de peculato. No 312 eu tenho o peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto e o peculato culposo. Depois tem o 313, que eu tenho o peculato mediante erro de outro. Aí eu tenho o 313A, que vai falar da inserção, facilitação, alteração ao banco de dados, ou seja, vai mexer no sistema de dados, a informação. Temos lá o 313B, que já é alteração do programa, você mudar o programa sem ser o que é autorizado. Aí vem o 314, que é a inutilização, sonegação e extravio de livro oficial. 315, que é emprego de verbas e renda pública, emprego irregular de verbas e renda públicas. O 316, que é um crime bastante cobrado, que é a concussão. 317, a corrupção passiva. 318, a facilitação ao contrabando, descaminho. O 319, que é a prevaricação. Depois nós temos o 319A,
que é a prevaricação especial, que é quando o diretor ou o agente deixa ingressar aparelho, telefônico ou similar que permita a comunicação no meio interno ou com o meio externo, 319A. Depois tem o 320, que é a condescendência criminosa. Depois temos 321, que é a advocacia administrativa, que caiu na prova anterior. Na prova anterior caiu a redação do 312, numa questão que era a resposta peculata, apropriar-se de bem que chega ao seu poder em razão de sua função, desviá-lo em proveito próprio alheio. E caiu a advocacia administrativa, que era patrocinar interesse privado, utilizando o cargo, utilizando o quê? A função pública. Depois do 322, que nós falamos aí da violência arbitrária. O 322, ele fala que o camarada que pratica abusando o poder comete a violência arbitrária e responde além por crime. Ou seja, se ele praticou violência arbitrária, ele vai responder, se foi com abuso de poder, e se, vamos dizer que lesionou o camarada, ele responde por violência arbitrária, mais o crime de lesão corporal. Se ele matou, ele responde por violência arbitrária, mais o crime de homicídio. Ele responde pelos dois o quê? Crimes. Depois nós temos o 323, que é o abandono. Aí ficou faltando três crimes ontem, não ficou? Foi o 323, o 324 e o 325. Foi isso? Então, beleza. O 323, que é o abandono do cargo. O 324, que é a prolongação ou antecipação do exercício da função pública. E o 325, que é a violação de sigilo funcional. Certo? E o 326, que é a violação da proposta de concorrência. Né? Que eu expliquei. Eu pulei 322 e 326. Foi isso? Então ficou faltando o 323, que também não tem muito o que comentar, o 324 e o 325. O 323 que fala que comete crime o funcionário público que abandona o cargo. Então, camarada, ele passou no concurso, tomou posse, foi 2 dias e foi embora. Foi para os Estados Unidos tentar a vida lá. Ele comete o crime do 323. No meio militar, nós falamos que é o crime de deserção. Né? Quando ele afasta por mais de 9 dias, ele desaparece por mais de 9 dias. Certo? Então, ou seja, o 323 é abandono do cargo. Você entrou e saiu, abandonou, não falou nada. Era mais fácil ir lá pedir exoneração. Por que acontece isso normalmente? O camarada passa, ele entra, aí ele pega, não quer sair, não quer deixar, então sai. Se não der certo, aí ele pega e volta. Na hora que ele está voltando, ele está cometendo um crime o quê? De abandono de cargo. Pena até pequena. Beleza? O 324 e o 325 já são mais importantes. O 325, a meu ver, é até mais importante. Mas nós temos o caso do 324. Porque quando você passa num concurso, tem o quê? As fases. Até que você tome posse e entre o quê? Em efetivo exercício. Só nesse momento que você entra em efetivo exercício, que você pode tomar as decisões em relação àquele cargo seu. Agora, se você tomar decisões antecipadamente, você comete o crime do 324. Tanto antecipadamente como que prolongar no exercício após ser exonerado ou ser o quê? Suspenso. Então, você está no cargo de uma chefia, por exemplo. Você está tomando decisão. Vamos dizer que o seu comandante notifica que você foi suspenso daquele cargo por infração administrativa, por exemplo. Ou que você foi o quê? Exonerado por procedimento administrativo. Normalmente, o subordinado não acompanha essas decisões com relação ao quê? Ao seu chefe. O subordinado vai saber o quê? Depois que o cara já saiu, o cara já foi suspenso, que vai saber. Então pode acontecer que mesmo depois de ser suspenso, ou ter sido exonerado, ele não quer largar, continua tomando o quê? Decisões. Aí ele está o quê? Prolongando no cargo depois de ser suspenso ou ser exonerado. Aí ele comete o crime do 324. Vamos lá. 323 aí.
Olha lá, página 267. Não precisa não. As duas tem na apostila. As duas questões do concurso tem na apostila. Olha aí o 322. Praticar violência no exercício de função ao pretexto dela. Essa é a violência arbitrária. É o 323. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Abandonar cargo público fora dos casos que previsto em lei. Detenção de 15 dias a um mês ou multa. Não tem muito o que falar. Parágrafo 1º. Se o fato resulta prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido à faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos. Por que ele fala que é mais grave na fonte de fronteira? Porque ali pode ser o quê? Mais gravoso, né? A função dele ali pode ser o quê? Mais importante, na divisa. Agora, 324, que é mais interessante. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então ele vai dizer, entrar no exercício de função pública antes de estar satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Ou seja, se ele atua antes de entrar no exercício do cargo, ou depois de acontecer qualquer uma das situações, suspenso, removido, substituído, ele comete o crime de antecipar ou prolongar aí o exercício da função pública. Beleza? Artigo 324. E por último, nós temos aí o artigo 325, que é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas desse artigo incorre quem? 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados. 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Olha aí, não confundir. Esse aqui ele só permite o quê? Ele dá a senha para que o cara tenha acesso. Ele não está o quê? Alterando. Porque se alterar, nós temos lá o 313A. Ou o 313B, se alterar o quê? O programa. Então aqui é revelar sigilo de documentos que você tem acesso em razão que do seu cargo. Esse crime aí está muito atrelado àquele setor de inteligência que nós temos, né? As instituições normalmente têm um setor responsável aí por dados de cada funcionário, né? Então ele é responsável aí por uma série, ou seja, qualquer informação sigilosa, importante, chega lá. Se ele revela essa informação, se ele revela este conteúdo, nós temos o artigo que? Do 325. Muito acontece com relação à prova de concurso público. Funcionário público recebe o conteúdo da prova, funcionário público faz a questão, né? Com relação ao fazer prova, já tem um outro tipo específico, mais especial, mas o aplicador da prova recebe a prova para aplicar e fornece a prova, fornece as informações que ali está o quê? Prevista. Ele está revelando o quê? Documento, né? Que chegou, informações de documento que chegou ao seu poder em razão o quê? Da sua função. Então tem um crime do artigo que 325. Beleza? Então esses são o quê? Os crimes. E nós já até fizemos as questões do concurso passado, que é bem mais simples, né, do que nós estamos vendo aqui. Vamos ver hoje que nós temos questões simples, que nem é aplicado
nessa modalidade de concurso, como também temos questões um pouco mais complicadas, aplicadas de outro concurso, mas também que pode vir a cair aqui, porque está dentro do quê? Está dentro do contexto. Certo? Mas temos aqui questões, tanto feitas para delegado, policial civil, né? E outros concursos. Mas olha para vocês verem aí, eu acho que nós já até fizemos, antes da questão 97, a que caiu na prova de vocês o ano passado, é essa aí da página 321, a questão 90 e 91. Página 321, questão 90 e 91. Olha lá, questão 90. Servidor público que se apropria do dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio e alheio, comete o crime de... Né? A 90 foi a primeira questão. Aí depois, abaixo dessa questão 90 aqui, que eu não sei o número da prova, né? Depois da questão 90, veio essa questão da de vocês 91, que fala, servidor público que patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da sua qualidade de servidor público, comete o crime de advocacia administrativa. Então caiu o artigo 312 caput e o artigo 321. Exatamente a redação do dispositivo. Porque eles não costumam cobrar coisas mais específicas. Eles sabem que a maioria que está fazendo a prova não é formada em direito. Beleza? Mas aí, olha o nível, tranquilo. Mas também está tranquilo para quem que estudou. Porque quem que nunca estudou, nunca viu nada, sabe? Né? Para a prova de vocês, basta saber o verbo do tipo, que no direito penal chama o tipo objetivo, o verbo, o núcleo do tipo e o nome. Por exemplo, exigir, concussão. Receber, solicitar, aceitar promessa. Apropriar-se de bem que tem razão do cargo. Patrocinar interesse privado. Sentimento pessoal. Indulgência. Indulgência, condescendência criminosa. Violência. Abuso de poder. Violência arbitrária. Certo? Então, você vai pegando. Cobrar tributo indevido. Excesso de exação. Você viu, você não precisa nem saber o tipo todo. É pegar uma palavrinha-chave de cada um e ligar. Creio que irão fazer uma boa prova. Mas, para concursos gerais, não adianta só saber a palavrinha. Não adianta só saber. Beleza? Olha aí. Óbvio, artigo 97. Artigo 97, não. Página 322, questão 97. Não é crime próprio de funcionário público. Não é crime próprio de funcionário público. Prevaricação é 319. Advocacia administrativa é 321. Concussão é 316. Peculato mediante erro de outrem 313. Qual o único crime que não estudamos aqui? Mas eu falei dele aqui. Falei que ele é o primeiro artigo após os dispositivos que trata do crime de funcionário com a administração pública. Ou seja, se termina no 327, a matéria nossa vai 312 a 327, o próximo 328 é esse, usurpação de função pública.
Beleza? Então, participação em função pública não é um crime próprio, porque ele é um crime que é cometido por particular, qualquer pessoa, contra o quê? A administração pública. Nesse ramo aí, eu até escrevi na aula, no quadro passado, lá no cantinho aqui, ó, na outra sala. Coloquei crime de particular. Aí eu dei exemplo lá de corrupção ativa, que o camarada começa a confundir, porque ele estuda aqui corrupção passiva e acha que corrupção ativa está lá também. Totalmente diferente. Coloquei exemplo de desacato, desobediência, resistência. Beleza? Contrabando e descaminho. Pronto? Então agora, vamos aí aos exemplos que eu coloquei para vocês. Primeira questão. Vamos lá, é para ler lá. É para ler e responder. Agora não é para olhar para mim, não. É para ler. Deixa eu pôr aqui, vou atrapalhar um pouquinho aqui. Deixa eu pôr água aqui. Pronto? É 2 minutos para ler, gente. Quê? Tem. Vamos. Aí deve ser porque eu não coloquei o F5 também, né? Olha aí. Aí. Aqui. Você vai me auxiliar aí, hein? Você vai dar um toquinho aí. Pronto? Então lá. Paulo deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante, visando o recebimento prometido de dinheiro por parte do autor do crime, como forma de agradecimento. Paulo praticou o crime de... Paulo deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante, visando recebimento prometido. Recebeu? Receber. Promessa, qual crime que é? Corrupção passiva. O verbo da corrupção é receber, solicitar e aceitar promessa. Questão típico do concurso de vocês. Beleza? O gabarito aí está errado. Mar, pode passar. É corrupção passiva. Está errado aí, foi marcado errado. Beleza? Voltando só aqui. Outra questão é como que muda a palavra, muda o crime. Caiu em outro determinado concurso falando que o delegado deixa de fazer o auto de prisão em flagrante, porque ao chegar no local, o autor era amigo íntimo, amigo de infância do delegado. Qual o crime ele comete? Porque que agora ele não recebeu, não solicitou e não aceitou promessa. Então eu saio de corrupção passiva e eu deixei de fazer em decorrência de um interesse, sentimento pessoal. Então, nesse caso, o mesmo contexto, só mudou o motivo dele ter deixado de fazer o auto de prisão em flagrante, eu mudei o crime. Lá a questão era o quê? Prevaricação. Por isso você não pode guardar a história. Porque se você guardar essa história e deixar de fazer o auto de prisão em flagrante, naquele concurso também vai marcar corrupção passiva. Você tem que decorar o quê? Os verbos. Que ele vai colocar uma história e vai colocar um desses verbos no meio para definir qual será o quê? O crime. Pronto? Tem questões que você não precisa nem ler até o final. Né? Superior hierárquico, que por indulgência, que por sentimento de dó, deixa de responsabilizar o subordinado, que cometeu infração no exercício do cargo, deverá responder pelo crime de condescendência criminosa. Pode passar? Caio, funcionário de escola pública estadual, exige dos alunos um pagamento pelos serviços prestados.
Caio comete o crime de exigiu concussão. Palavra ali, exigiu. Porque nós falamos na aula passada que toda vez que eu coloco a palavra exigir, exigir é diferente de... Aqui eu tenho a ameaça embutida no exigir. A autoridade é competente para fazer aquela ameaça que ele está o quê? Impondo à vítima. O solicitar não tem essa carga de ameaça. Então, se eu tenho a palavra exigir, na prova de vocês vão pensar, esse exigir, ou ele é concussão, ou vai estar dentro do excesso de exação, que também é a concussão, que está dentro do 316. Mas quando eles querem excesso de exação, eles colocam lá excesso de exação, porque a exigência é de tributo ou contribuição social indevida ou quando devido emprega meio que vexatório. Então lá, Caio, funcionário de escola pública, exige dos alunos um pagamento pelos serviços prestados. Em razão do cargo, ele exige um pagamento dentro do dispositivo ali, ou seja, a questão podia até ser melhor formulada, mas dentro do contexto ali e das alternativas, não tem outra. Porque prevaricação, eu teria que ter a palavra sentimento e interesse pessoal, ali nada se referiu a isso. Corrupção passiva, teria que ter a palavra aceitar a promessa, receber ou solicitar, e ali não tem. E a corrupção ativa teria que ter dar, oferecer ou prometer. Então, dentro daquele contexto, a que mais se aproxima daquela historinha que foi contada ali é a concussão. Se ele coloca solicitar, mudaria a questão, né? Seria corrupção passiva. Solicitar como assim? Não, não. A ideia do solicitar, então o que nós vimos lá, é solicitar uma vantagem indevida, receber uma vantagem indevida, aceitar a promessa de uma vantagem indevida, com a conotação de não fazer, deixar de fazer, né? Fazer contrário à lei ou retardar. No entanto, nós vimos aqui que quando você recebe e faz, ainda há o crime. Se você recebe e não faz o seu ato de ofício, a pena é aumentada. Lembra disso? Ou seja, quando eu falo, eu vou receber, aceitar promessa ou solicitar uma vantagem indevida. Para deixar de fazer, fazer contrário à lei ou retardar um ato de ofício que eu tenho que fazer. Só que quando eu recebo e deixo de fazer, além de eu ter a pena da corrupção passiva, a pena também é o quê? Aumentada. Certo? Agora, se eu estou solicitando, né, um investimento para poder fazer uma campanha, né? Ou seja, eu não estou solicitando nada de forma o quê? Indevida. Eu estou fazendo serviço social, por exemplo. Então, se eu chegasse, né, numa escola com um professor e falasse, gente, vamos, que tal a gente amanhã ir no lar de criança, no asilo, né? Alguém tem aí uma roupa para a gente poder levar, entregar lá? Né? Nós estamos fazendo o quê? Serviço social. Eu não estou obrigando ninguém para deixar de fazer até um ato de ofício. Primeiro, o professor, isso nem é ato de ofício dele realizar esse tipo o quê? De campanha. Não sei se é isso que você está querendo o quê? Perguntar. Foi essa a pergunta. Ou seja, simplesmente solicitar não é crime. Só solicitar não é crime. Agora, você vai solicitar, receber, aceitar uma vantagem o quê? Indevida. Tem que ter essa vantagem indevida para que você viole o seu ato de ofício que você deve o quê? Realizar. Tranquilo?
Então, ou seja, quando eu tenho a palavra solicitar, eu tenho que ir para o crime de corrupção passiva. Olha ali, Caio, funcionário público de escola estadual, exige dos alunos um pagamento pelos serviços o quê? Prestados. Ou seja, pelo ato de ofício dele lá, ele está exigindo um pagamento. Mas não é o aluno que tem que pagar o pagamento dele. Quem tem que pagar ele é o município ou o estado, dependendo da escola que ele é, porque ele é funcionário público. Então ele está exigindo uma vantagem devida. Agora, se eu troco ali a palavra solicitar, solicitou, então seria corrupção o quê? Passiva. Porque quando eu quero colocar a gama de tipo uma ameaça, um constrangimento na pessoa, nós utilizamos a palavra o quê? Exigir. No entanto, se você for lá no artigo 158 da extorsão, lá fala a palavra também o quê? Exigir, mediante violência ou grave ameaça. Beleza? Por isso que eu fiz a questão de chamar a atenção, porque, exigir, solicitar, para alguns pode ser o quê? A mesma coisa. Até de difícil conotação no caso concreto, mas no âmbito teórico, no âmbito acadêmico, isso é fácil de desvendar. Conseguiu perceber? Porque no caso concreto, eu estou te pedindo ali, eu tenho que demonstrar se aquele pedido configurou exigência ou solicitação para definir o crime. Então, no caso concreto, pode ser bem o quê? Mais dificultoso. No entanto, só a título de curiosidade, já tivemos casos e julgados que o juiz definiu que policial militar, que na razão do seu cargo solicita, essa solicitação por si só já vira exigência. Porque só a farda já dá o quê? O temor e o constrangimento ameaçador na vítima. Mas isso é o quê? Porque foi julgado em um caso o quê? Concreto. Mas numa prova, se cai genericamente a palavra solicitação, é corrupção passiva e não concussão. Eu só não falo mais de você porque a jurisprudência vem comentar. Só para não confundir vocês, esses casos, como eu sei que não é importante para a prova de vocês, eu não vou comentando. Para que fixe aí, solicitação, corrupção passiva. Exigir, concussão. Tranquilo? Vamos lá. Próxima. Assinale a alternativa correta. No crime de concussão, o sujeito solicita. Como é que vai já que já está errado? Porque a concussão não está com solicitar, está com olhe, preste atenção, porque nas explicações de uma questão já responde a próxima questão. E vocês vão ver isso mais para frente aí. Porque as questões vai para frente complicam um pouquinho. Mas nada que nós não tenhamos conhecimento e capacidade de fazer hoje. O crime de concussão, o sujeito solicita. Está errado. Ali seria o que? Ela solicita, recebe, em razão da função, vantagem devida. Ali seria corrupção o quê? Passiva. No crime de concussão, o sujeito recebe. Já está errado. Receber é corrupção. O crime de concussão, o agente exige, para si ou para outrem, em razão de sua função, vantagem indevida. Concussão, atrelado ao verbo que? Exigir. Então a resposta correta é a letra? Vamos lá. Temos gente que ainda está concorrendo a 1 milhão aí? Tem ou não tem? Tem gente que está concorrendo a 1 milhão? Então vamos lá, para a próxima pergunta. Porque tem uns que já foram desclassificados. Vamos ver se vamos chegar até o final. Pedro, funcionário público, deixou de cumprir ato de ofício em razão de interesse pessoal. Interesse pessoal, qual que é o crime? Passa lá. Quem está 1 milhão aí? Levanta a mão aí. Deixa eu ver. Porque depois no final o cavaco acertou tudo,
Já perdeu 1 milhão já? Tá no milhão? Então vamos lá. Porque aí no final nós vamos direcionando as perguntas para ver se chega no 1 milhão, né? José, funcionário público, em razão de sua função, exigiu vantagem devida a João. No entanto, quando foi receber dinheiro das mãos de João, José foi surpreendido pela polícia e, portanto, deixou de obter a vantagem. José. E aí, Cruzeirense, qual que é ali? Jaqueta preta. Letra B? Letra B? Letra B? Quem mais está no 1 milhão ainda aí? Então, eu quero saber aqui quem está no 1 milhão ainda. Já tem dois aí que estão no 1 milhão, que já respondeu. Quem está no 1 milhão ainda acertou todos até agora? B? Está no 1 milhão ainda? Qual? Está no 1 milhão? Tem mais alguém que está no 1 milhão que está escondendo aí que ainda não está nem nada. Então, vamos para o conceito. Porque o camarada fala que o professor não ensinou. Né? A culpa é sempre do professor. Eu estou cansado, não, eu estou até ficando meio corcundo, né? Estou meio corcundo. Mas olha como que é interessante. Ontem eu recebi uma mensagem, nem lembrava do menino mais, né? Mas eu vi ele sentando sempre na primeira carteirinha aqui, tal, fazendo. Mas eu não conheci ele. Que aqui o cabelo dele era todo grandão, né? O cabelo grandão, todo estudando, intervalo estudando. Aí mandou pensar, ó, pessoal, agradeço aí, tal, passei no concurso, fui chamado agora, tal. Porque o Estado está no tal de agora, de faz o concurso, chama os excedentes todos, né? Vários concursos estão fazendo isso. Eu falei, quem que é esse caboclo? Fui lá, entrei lá. Porque passou na Polícia Civil. Eu entrei, aí eu vi, porque como entrou na polícia, não pode, né? Foi o quê? Rapou, cortou o cabelo igual o seu. Né? A gente fica feliz, né, de ver o, né, que dá para passar. É só o quê? Estudar. Mas se vocês voltarem lá no material, quando eu expliquei o crime de concussão, eu frisei, é um delito formal. É um delito o quê? Formal. Virei e falei para vocês que a consumação, se vocês forem lá e ler a consumação é com a simples exigência. A consumação
Então, dando continuidade, aqui eu tenho um delito que formal. O delito formal, ele se consuma com a simples exigência. E se você for lá e ler a transparência, lá vai estar falando que o recebimento da vantagem indevida é mero exaurimento. É mero exaurimento. Então, exigir já configurou o crime. Independentemente de você receber ou não a vantagem. Recebeu a vantagem? O juiz, no momento de aplicar a pena, ele vai dar uma pena o quê? Maior. Mas não influencia na titulação do crime. Vai influenciar o quê? Na aplicação da pena. Tranquilo? Então, ou seja, José exigiu? Então já é o quê? Concussão do verbo exigir, e como ele exigiu, ela já é o quê? Consumada. Porque ela é um delito o quê? É um delito formal. Então se consuma com a simples exigência. Não precisa do recebimento da vantagem devida para configurar o crime. E de forma reincidente eles cobrem isso aqui, ó. Eles mudam o quê? O problema, tentam enganar o aluno. Ó, ele exigiu, mas não recebeu. Então o crime está na modalidade tentada. Porque a regra dos crimes é essa. Homicídio. Eu tentei matar e não consegui. Então eu respondo por homicídio tentado. Eu fui roubar e não consegui. Eu respondo por roubo tentado. Mas por que isso? Porque esses crimes são crimes materiais e não formais. Como aqui é um delito formal, eu exigi, só basta a exigência para a configuração do crime. O recebimento da vantagem não interfere na consumação. Beleza? Pegadinho do malandro. Então, se ele exigiu, ele praticou construção. E construção o quê? Consumada. Por isso que no transparência de vocês, eu tenho lá nos tópicos escrito, quando consuma o crime? E depois eu tinha lá, admite o quê? Tentativa. A concussão, ela admite a tentativa. Exemplo de tentativa. Lembra lá que a concussão pode ser direta ou indiretamente? Então você faz uma carta exigindo a vantagem devida em razão da sua função, encaminha a carta. Antes dessa carta chegar ao destinatário final, ela é o quê? Interceptada. Então, a pessoa foi exigida? Não, porque eu interrompi no caminho. Só que ela não foi exigida por circunstância alheia à minha vontade, porque ela foi interceptada. Então eu cometo o crime de concussão na modalidade tentada, porque eu não consegui exigir. Porque se eu conseguisse exigir, já teria a sua o quê? Consumação, porque o delito é um delito o quê? Formal. Então a resposta correta ali é letra C. Responde pelo crime de concussão na forma o quê? Consumada. Beleza? Por isso que eu falo que a aula de exercício é uma das mais importantes, após ter o conteúdo. Porque você vai pegando o conteúdo e vai lembrando os detalhes que nós estudamos em sala, aplicado na resolução que? De questão. E aí nós vimos que muito do milhão, né, vai perdendo. Vai perdendo. Mas ainda, né, nós vamos ter aí a carta de resgate. Vamos resgatar esse. Vamos ver se, né, levantou a carta lá, teve a chance. Pula a questão. Beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui se a gente vai melhorar para o pessoal aqui, ó.
Vai ficar um pouco mais... Olha, a gente consegue arredar mais para cá. Ó. A fiação dá para vir aí? Olha se melhorou aí. Deixa eu apagar aqui, porque aí eu... Qual? Como você chama? Gisele? Qual Gisele? Então leu, fica... essa é a desculpa, né? Essa é a desculpa do aluno, né? Não li ainda, você perguntou, não estou lendo ainda. Qual que você marcou lá? Não, então você está no 1.000.000 ainda. Só que nós resgatamos os demais. Quem errou, nós pulamos a questão para ele. Né? Lá era consumado, porque basta a exigência para configurar a concussão. Não precisa do recebimento da vantagem o quê? Devida. Mais para frente vai ter outra questão parecida, a gente explicando, retoma aí, para aqueles que tiveram que sair aí. Beleza? Agora eu quero que respondam essa aí, ó. E aí? Por que essa questão? Porque a regra do direito penal é que os crimes são todos o quê? Dolosos. A regra é o dolo, seja o dolo direto ou o dolo indireto, que é o dolo eventual. Quando eu quero punir a culpa, o dispositivo tem que vir escrito de forma expressa. Se for culposo, a pena é X. Se você for no artigo 121 do Código Penal, lá vai ter lá, artigo 121, matar alguém. Você continuando a ler o crime de homicídio, vai estar lá, homicídio culposo, por isso que nós temos homicídio culposo. Na lesão corporal, se você for lá também, for ler o dispositivo do artigo 129, no seu texto vai ter lá também, se a lesão for culposa, então o dispositivo só pune a modalidade culposa quando tem o quê? Previsão expressa. Dentro disso, dentro dos dispositivos que nós estudamos, do 312 ao 327, qual deles nós trabalhamos e falamos de culpa? Então, dentre esses dispositivos, o único que admite culpa é o peculato culposo, porque ele é o único que tem em sua redação a modalidade culposa. Por isso a finalidade e pergunta dessa questão. Na lei de tráfico é a mesma coisa. Já caiu na prova qual o único crime de tráfico que está previsto na lei 11.343, que está do tráfico de drogas, que admite modalidade culposa. Lá tem um único crime também só, que é o ministrar a substância, forma dos casos previstos em lei. Ministrar de forma o quê? Irregular. Porque a substância entorpecente ela é utilizada mesmo medicinais também. O médico receita, né, para tratamentos. Se ele receitar fora dos casos previstos em lei e em excesso, ele responde na modalidade culposa lá da lei. É o único crime, porque lá está escrito se for de forma o quê? Culposa. Tem a previsão culposa. Se não tem previsão culposa, não há crime. O que não quer dizer que não possa ser o quê? Infração administrativa. Conseguiram perceber? Então aí, a resposta, assinale o delito que admite modalidade culposa. Dentre esses aí, somente o peculato. Beleza? Vamos lá.
E aí? Essa aí o cara não podia nem errar, né? Essa aí não pode errar não, hein? Nós acabamos de fazer uma questão idêntica no concurso passado. Patrocinar interesse privado, advocacia administrativa. E nós demos exemplo aqui de funcionário público patrocinando interesse privado para valorizar o seu terreno. Lembra disso aí que nós falamos aqui? A advocacia administrativa. Por isso que eu falo, gente, e repito, as questões se repetem. Isso aqui é tudo questão de concurso. E se você pegar, qual a diferença dessa aqui para aquela que caiu no concurso de vocês? Nenhuma. Vamos lá. Essa aí também, né? É aquela, né? Pro camarada ganhar aí sem nenhum problema. Porque nós já cansamos de falar nesse tipo de crime aqui. Qual o crime ali? Caio, funcionário público, apropriou de meio imóvel particular de que tem posse em razão do cargo para proveito alheio. Aí o cara começa, né? Ali é bem particular, gente, bem particular. Mas na hora que você leu o dispositivo, eu enfatizei. O bem pode ser público ou particular. No entanto, eu dei exemplo da arma do próprio funcionário que chega lá e deixa a arma e pega para trabalhar. Não dei esse exemplo? Aí fala, proveito, mas o proveito não é para mim. Lá fala, proveito próprio à lei, independe. E a mesma coisa falou ali. Se eu não tenho, se o nome não é funcionário público ali, é apropriação indébita. Mas ali é o funcionário público. Então nós temos que preocupar com o funcionário público. E o funcionário público comete o crime de peculado. Ele só reduziu. Porque quando você lê lá, fala público particular. Ele tirou a palavra público. Deixou só o particular. E depende se é público ou particular, ao crime. Seria a letra C. Apropriação o quê? Mas não precisa preocupar com isso, que essa matéria não cai para vocês. Porque essa questão foi de um concurso que envolvia outros dispositivos do Código Penal. Não somente o quê? Os que está no edital para vocês. Mas, para acertar uma questão de concurso, você não precisa saber tudo que está lá, não. Por isso que eu coloquei essa questão aí. Porque pelo conteúdo que você sabe, dá para o quê? Acertar a questão. Naquela ótica eu falei com vocês na aula de ontem. Não precisa decorar a pena dos crimes todos. Do mesmo jeito que você não sabe o que significa todos os crimes que estão aqui. Alguns, é porque outros
E aí, deu certinho? Podemos? Então, olha aí. Gisele, e aí, deu tempo de ler, Gisele? Deu tempo aí, legal. Ares, funcionário do Serviço de Águas e Esgotos do município, entidade paraestatal, desviou em proveito próprio quantia de 5.200 referente ao pagamento de contas em atraso, efetuados por um usuário. Nessa hipótese, Ares cometeu qual crime? Quê? Ah lá, olha a palavra ali. Entidade paraestatal. Lembra do artigo 327, que em seu parágrafo fala: equiparam-se a funcionário público aqueles que atuam em atividade paraestatal, controladas ou conveniadas pelo poder público. E quando eu falei entidades paraestatal, entre parênteses, eu coloquei lá autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Por isso que o contexto de funcionário público é em sentido amplo. Lembra disso aí? Beleza? Então ele é funcionário de uma paraestatal. Entra como funcionário público. Ponto. Então, a primeira coisa a desvendar era isso. Conjugar o artigo 327. Agora conjugar o quê? O crime. Porque eu tenho lá no 327, ó, 327 conceito de funcionário público. E eu tenho lá no 312 o peculiar desvio, tenho no 315 o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, que também é o desvio de verba e renda públicas, e tenho também o desviar em proveito próprio tributos e contribuições sociais que recebeu o quê? Indevidamente, no excesso de exação. Então, quando eu falo de desvio, eu poderia pensar nesses três dispositivos. Qual deles? Ó, não cometeu crime contra a administração pública, você já joga fora. Cometeu prevaricação, já joga fora, porque tem sentimento, não tem sentimento de interesse pessoal. Cometeu corrupção passiva. Aí fala, não, mas recebeu, mas desviou, então vai ter o quê? Um tipo específico. Peculato ou cometeu o crime de emprego irregular de rendas públicas. E tem que ter o quê? Muito bom. Você, Gisele? Quem falou? Como você chama? Lora? Loren. Ah, Loren. Loren tá só ali, eu tô vendo que tem alguém sussurrando toda hora ali. É a Loren. Então, ou seja, olha como você mata. O emprego irregular de rendas e verbas públicas, eu falei, eu tenho que ter uma lei concedendo o dinheiro para ser aplicado em determinada obra, determinada situação, comprar determinado objeto. Ou seja, a lei deve ser o quê? Direcionada. Então eu tenho, por exemplo, no final do ano, eu faço lá a dotação orçamentária, eu faço lá o investimento, encaminho dinheiro, ó, esse dinheiro é para X, esse dinheiro é para Y. Aí eu pego aquele dinheiro que já foi direcionado e desvio ele para outra finalidade. Essa que é o quê? O emprego irregular de verbas públicas. Aqui não. Aqui ele recebeu um dinheiro e desviou. Quando você paga um DAI, que vai para o Caixa Única do Estado, você está pagando, ele está recebendo, mas você não sabe para onde aquele dinheiro vai. Aquele dinheiro está entrando no caixa. Agora, depois que ele tem todo o dinheiro lá, ele começa o quê? A direcionar. E para direcionar o dinheiro, ele tem que fazer uma lei. Então, o desvio, emprego de rendas públicas, é quando eu tenho uma lei direcionando o quê? O dinheiro. Aí eu desvio. Agora, quando esse dinheiro que você recebe, mesmo sendo do Estado, do município, do Distrito Federal, e desvia, mas ele ainda não foi direcionado por lei para um objeto específico,
eu tenho um peculato, que é o desvio. Então, aqui essa questão vai ser o quê? Crime de peculato. Não. Quando eu falo, por exemplo, IPVA, IPVA é o imposto estadual. Quer dizer que aquele IPVA vai para o Estado. E depois ele vai fazer o quê? O encaminhamento, o direcionamento, através de lei, para onde aquele dinheiro vai ser o quê? Empregado. Aí, nesse caso, depois que eu tenho lá o montante e faço o direcionamento, faço uma lei, aí sim eu estou falando do 315. Beleza? Agora, tenho que tomar cuidado que o PVA é um imposto. E PVA é um tributo. Então, aquela instituição que está responsável em receber o tributo e desvia, comete o crime de excesso de exação. Por isso que eu tenho que ficar o quê? Atento. Certo? Vamos lá, Gisele. Está no milhão ainda? Olha aqui, olha a pergunta do nosso amigo. Não tem jeito que a empresa particular tem? Tem sim. Lembra lá quando eu falei que para os funcionários públicos, as paraestatais ou entidades controladas e conveniadas pelo poder público? Então eu posso ter uma empresa particular que ganhou uma licitação de concessão para prestar o quê? Serviços públicos. Então, os seus funcionários também serão considerados para efeitos penais como funcionários públicos. Empresa particular prestando o quê? Serviço público. E vocês irão entender mais isso quando vocês estiverem tendo o quê? A aula de direito administrativo, que ele vai lá descrever a administração direta e indireta, primeiro setor, segundo setor, e o terceiro setor, que são empresas privadas contratadas para prestar serviço público, como, por exemplo, concessões e permissões. Se vocês pegarem a transparência lá, que eu passei para vocês, e já deve estar disponibilizada no site do aluno, lá vai ter, na hora que eu falo empresas conveniadas, eu coloco entre parênteses, concessão e permissão. Concessão e permissão é feita através de licitação, que você chama uma pessoa privada que vai participar do processo de licitação, que pode ser uma concorrência, no qual nós temos o dispositivo que violar a concorrência é o artigo 326, apesar de eu já ter questionado o artigo 326, porque hoje ele não é aplicado o dispositivo da Lei 866 de 93, mas eu posso ter funcionário da empresa privada respondendo por crime de funcionário público, porque ela se enquadra dentro do conceito lato. Mas não é qualquer empresa privada, é aquela prestando serviços típicos que teve o quê? Um contrato assinado com a administração pública. Beleza? Então, eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Assinale a opção correta a respeito dos crimes contra a administração pública. Essa é uma questão boa. Essa já é uma questão mais difícil. Assim, né? Porque sai daquele contexto de vocês, que é saber só o núcleo do verbo, você já sabe o quê? A questão. Os crimes praticados por servidor contra a administração pública são circunscritos às hipóteses prestadas no Código Penal. As hipóteses previstas no Código Penal. Primeiro, traduz o que está querendo dizer ali. Tem que traduzir, entender, né? O que está querendo dizer ali? Loren. Isso, querendo dizer isso. Olha lá.
os crimes previstos por servidor contra a administração são circunscritos. O que significa circunscritos? Estão dentro do Código Penal. O que você interpretaria dessa afirmação? Você tem que entender primeiro, né? Porque essa informação que você deu, ela está mais ou menos na interpretação ali. O que significa circunscrito? Então, responda, está certo ou está errado? Mas aí, o problema é que vocês têm que interpretar a questão, né? O que ele está querendo dizer aí? Não, porque crime de ética está falando se é crime próprio, né? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer naquela questão ali que os crimes de funcionário público, de servidor público, estão circunscritos, estão fechados dentro do Código Penal. Só está dentro do Código Penal? Não, porque nós vemos aqui, de exemplo, eu trouxe a Lei 8.137 de 90, mostrando lá vários dispositivos da Lei 8.137 de 90, comparando com o Código Penal, lembra aqui? Eu trouxe o decreto 201/67, punindo o prefeito. Então, eu tenho dentro do Código Penal crimes de funcionário público contra a administração. Eu tenho crime de servidor público dentro do Código Penal. Mas eles não estão somente fechados, somente circunscritos dentro do Código Penal. Essa expressão circunscrito é utilizado muito na matemática. E quando ele utiliza lá o circunscrito, quer dizer que está dentro daquele círculo. É dentro daquele o quê? Contexto. Certo seria, está dentro do Código Penal, em outras legislações específicas, como a título de exemplo, tem na transparência que eu trouxe para vocês durante as aulas. A Lei 8.137 e o Decreto 201 de 67. Mas nós temos outras leis que tratam também de punição de servidor público. Então aqui está errado, em decorrência que está circunscrito, não, está no Código Penal, mas também está em outras legislações. Esse tipo de crime é classificado impróprio, pois exige do agente uma determinada qualidade, o caso, servidor público. Porque o crime é próprio. Nós fizemos lá a questão da apostila de vocês para começar a aula hoje. Não é próprio, aí lá tinha usurpação de função. Porque todos os crimes que nós estudamos aqui, eles são o quê? Próprios. E eu falei isso até na aula de ontem também. Então está errado ali a palavra o quê? Os crimes praticados por servidor público contra a administração, previstos no Código Penal, são delitos de ação penal pública incondicionada. Lembra aquele caso que eu contei aqui, aquele exemplo da guarnição que deixou de fazer a ocorrência? Lembra? Que crime ela respondeu? Não, aquela ocorrência que a guarnição chegou, tinha um carro, né? Aí deixou o carro embora, tal. Aí o cara mas depois viu, não foi na delegacia. Lembrado do caso ou não? Qual o crime que foi? Lembra que eu disse que o camarada virou, não queria nenhuma providência contra o militar? Só que não pôde ser deixado de tomar providência contra o militar, por quê? Não foi por dó, não. Tem nada de crime com descendência criminosa. Por quê? Porque todos os crimes previstos no Código Penal que tratam de funcionário público contra a administração pública, pensa aqui, qual que é o objeto jurídico tutelado nos crimes de funcionário público contra a administração pública? Moralidade. Então, tendo algum crime daqueles,
Você acha que o Estado pode virar as costas e falar assim, ah, não vou punir, não. Deixar passar? Não pode. Ele deve o quê? Apurar, porque ele está em jogo a honestidade da administração. Então, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Chegou ao conhecimento da autoridade, deve-se tomar providência. Aqui não tem eu quero ou não quero, deve ser feito. Por isso que aquela ocorrência, os militares foram que imputado o crime. Porque ele não deveria, e eu disse aqui, negociar com a vítima dentro de um crime que deve ser o quê? Apurado. Crime de roubo. Esses crimes mais graves são todo crime de ação penal pública incondicionada. Então, crime de homicídio, crime de roubo, a vítima não tem que querer, não. Tem o fato, deve ser o quê? Apurado. Porque eles são o quê? De ação penal pública incondicionada. Então, quem não colocou aí, acrescente ao material de vocês que todos esses crimes que estudamos são de ação penal pública o quê? Não depende da vontade das partes. D. Olha aqui. O conceito de funcionário público para o direito penal é o mesmo previsto na esfera do direito administrativo, tendo em vista a comunicabilidade das instâncias penal e administrativas para o fim de punição na situação dos servidores. O conceito de funcionário público no direito administrativo é o mesmo no direito penal? Sim ou não? Sim ou não, gente? 50% chuta? Eu falei isso aqui? Eu falei isso aqui? Viu? Fala que não. O cara fala que eu não falo. O cara fala, não falei. Ele fala que eu não falei. Ele ainda vai na minha cara. Não, eu vou até mostrar. Eu não falei, não. Eu não falei. A culpa é do professor. Eu vou mostrar. Eu não falei. Olha aqui. Eu não falei. Não está para vocês aí no material. Não está. Aí depois o cara não passa por falta de estudo. Olha lá. Olha lá. No direito administrativo, utiliza-se para definir as espécies de agente público os termos funcionário público, empregado público, servidores ocupantes de cargo em comissão, servidores temporários, no direito administrativo. No direito penal, utiliza-se somente a expressão que funcionário público, sentido amplo, que engloba todas as espécies destacadas no direito administrativo. É a mesma coisa? É a mesma coisa ou não? Vou ler de novo, gente. Vou ler de novo. No direito administrativo, utiliza-se o termo funcionário público. Então, eu tenho funcionário público, eu tenho empregado público, eu tenho ocupante de cargo em comissão, eu tenho contratado temporário, eu tenho... Então tá, o empregado público é a mesma coisa que funcionário público? No direito administrativo? Então tá, olha ali, gente. No direito administrativo, utiliza para definir funcionário público é empregado público. Então, ou seja, funcionário público é uma coisa. Empregado público é outra coisa. Servidor ocupante de cargo em comissão é outra coisa. E servidor temporário. Então, olha aqui. Vou ler de novo. No direito... Não, porque talvez, né, eu não estou conseguindo, não estou entendendo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. No direito administrativo, utilize para definir agente público. Então, no direito administrativo eu tenho funcionário público. No direito administrativo eu tenho empregado público. Empregado público é a mesma coisa que funcionário público? Não, porque se fosse a mesma coisa, eu só falar funcionário público.
Então, ou seja, no direito administrativo, o que é funcionário público? Lá é aquele que tem cargo público. Empregado público é aquele que está sob o regime da CLT. É a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa. Servidor ocupante de cargo em comissão. Não precisa nem ser concursado, não precisa nem ser concursado. Eu posso chegar amanhã, ó, sou deputado, eu tenho um cargo em comissão. Quer trabalhar para mim? Livre nomeação e exoneração. Vocês vão estudar isso ainda. Servidor temporário. Em caráter institucional de urgência, a administração pode contratar sem fazer concurso. Então, são pessoas o quê? Diferentes. Não são pessoas diferentes? Então, no administrativo, eu tenho o funcionário público, eu tenho o empregado público, eu tenho o servidor temporário. Aí você passa o slide. No direito penal, utiliza-se somente a expressão funcionário público. Em sentido amplo, que engloba todas as espécies. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que no direito administrativo eu tenho vários conceitos. E um desses é funcionário público. No direito penal, eu só tenho uma expressão funcionário público para dizer sobre o quê? Todos. Aí eu pergunto, no direito administrativo e no direito penal, o conceito de funcionário público é a mesma coisa? Não, porque funcionário público no direito penal está dizendo sobre todos. Aquele que exerce cargo, emprego ou função pública. No direito administrativo, eu tenho vários conceitos. Dentre eles, um é o quê? Funcionário público. Não pune igual. Nós não pune igual, não, hein? Depende. Depende de qual punição que você está falando. Não, porque, por exemplo, para o direito penal, o mesário é funcionário público? Para o direito penal? É, mas ele não pode ter pena de perda do cargo, porque não tem cargo. Então, as punições serão devidas e proporcionais de acordo com cada o quê? Funcionário público, cada situação. Mas aqui, presta atenção. Vocês conseguiram ver o quê? A diferença agora? Aí ele fala, ó, o professor não ensinou. Aí eu sou obrigado a pegar o quê? Talvez, né, a culpa é do professor mesmo. Não foi didaticamente bem. Né? Não foi didaticamente bem. Mas olha aí. Tá aí dentro o quê? Tá que nem, olha lá pra vocês verem lá, olha lá. Sujeito ativo, funcionário público, né? Olha aqui, ó. (316) falando da concussão, não é? O crime, consuma-se o crime com a simples exigência do delito formal, independentemente do recebimento da vantagem. O recebimento da vantagem indevida é simples exaurimento da conduta, a ser avaliado somente na aplicação que da pena. Fizemos 3 questões aí praticamente, cobrando o quê? Esse conceito. Por isso que eu falo a vocês, esse material para vocês respondem, né? Lógico, tendo todo esse conteúdo aí, não precisa saber tudo que está aí, saber o mínimo dá para a gente responder, mas esse material aí, vocês fazem qualquer concurso envolvendo esses crimes. Então vamos lá. Olha, voltou aqui. Então aqui nós temos a alternativa correta. Os crimes praticados por servidor público contra a administração pública previstos no Código Penal são delitos de ação penal pública incondicionada. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, basta vocês saberem que todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Mas nós temos outras ações, como ação penal pública condicionada à representação e requisição, ação penal privada, personalíssima, propriamente dito, nós temos vários tipos de ações. Mas não vou entrar nesse detalhe, porque não vai cair isso na prova de vocês. O que vocês devem saber é que todos esses crimes são de ação penal pública o quê? Incondicionada. Beleza? Vamos para o próximo. Porque não depende das partes querer ou não
processar o agente. Se teve o crime, vai chegar a punição. Vai ter que ter o processo. Que é diferente de um crime de injúria. Você é xingado aqui. Se você não quiser providência nenhuma, você deixa morrer. A autoridade pode ver, pode saber, mas como é um crime em regra de ação penal privada, depende de manifestação da vítima. Então há crimes que só serão avaliados pelo juiz, processados pelo juiz, se tiver manifestação da vítima no interesse da punição. Aqui eu não preciso disso. Então, cheguei na ocorrência. É crime de ação penal pública condicionada, não quero nem saber o que a vítima quer. É pegar todo mundo e levar para a delegacia. Para fazer a ocorrência. Com certeza. O sujeito passivo é o Estado, administração pública. Então, para a gente fazer o intervalo, 12. Fala a diferença dessa questão para mim e para a próxima, para a anterior. A história, né? Mudou a história. Mas ainda a gente aumentar a letra mais não. Tem não. Porque isso aí já está no máximo na transparência. Se aumentar, sai da transparência. Vou ler para vocês. Mário, policial militar em uma diligência de rotina, encontra João, foragido da justiça. Quando descobre tratar de criminoso foragido, Mário exige de João quantia de R$10.000. Para não o conduzir à prisão, Pedro, policial militar, parceiro de Mário, vê a cena e prende Mário e João antes que João entregasse o dinheiro exigido para Mário. Nesse caso, Mário cometeu o crime de, ou seja, consumada ou tentada? Acabou. É isso. É isso que eu quero. A resposta é essa. É isso. Exigiu? Qual o crime de exigência? Concussão. Aí cobrou aquele mesmo exercício lá que tirou muitos aí do 1 milhão. Que responderam consumação, que é concussão tentada. Porque falou que ele não recebeu. Mas receber é alguma coisa com relação ao crime? É somente com relação à pena. Então, exigiu, mesmo que não recebeu. Ali é que a situação. Tem a guarnição aqui. Ele ali é o foragido. Nosso amigo vai e cobra dele a exigência. Eu vejo. Ó, tá preso. Exigindo vantagem devida, tá preso. Mesmo que ele não recebeu. Mas ele chegou a exigir? Chegou a exigir, configurou o crime. Exigir, qual o crime que é? Concussão. Então ali eu tenho um crime de... E olha que sempre tem a tentada para derrubar o candidato, né? Então nós temos aí a concussão consumada. A linha B. Se vocês começarem aí depois, na hora que vocês forem fazer um estudo em casa, vocês vão ver que os conceitos, as questões mudam, mas os mesmos conceitos são cobrados o quê? Em todas as questões. Por isso que eu falo, estudou, vai passar. Agora, que nem eu cheguei na aula de hoje aqui, eu falei indulgência. Aí eu vi o camarada pensando assim, indulgência, que crime que é? Já tem que estar na cabeça, indulgência com descendência criminosa. Sentimento pessoal, prevaricação, já tem que estar na cabeça. Mas não vão nem gastar tempo para fazer essa questão durante a prova. Deixa para gastar tempo na prova de matemática. Beleza? Então, após o intervalo, nós continuamos.